Glória a Jesus. Vamos abrir a palavra do Senhor, meus amados irmãos, em Romanos, capítulo 14, versículo 17. Eu peço aos irmãos, solicito que os amados irmãos se coloquem de pé. Vamos estar aqui lendo a palavra bendita e imutável do nosso Deus maravilhoso. Assim diz esta palavra eterna, que subsiste e subsistirá eternamente. Louvado seja Deus. Romanos, capítulo 14, versículo 17. Amém. Vamos ler todos juntos? Como é que diz? Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Oremos. Amém. Deus de paz, Deus de graça, Tu nos chamaste em Cristo Jesus para a Tua glória, depois de havermos padecido um pouco, e Tu mesmo, Senhor dos Exércitos, Deus Todo-Poderoso, nos aperfeiçoará, nos confirmará, nos fortificará, nos fortalecerá. A Ti, ó Deus, seja toda a glória e todo o domínio pelos séculos dos séculos. É o que nós estamos aqui, tributando a Ti, em espírito e em verdade, para o louvor da Tua glória, a Tua igreja. A todos nós dizemos amém. Glória a Jesus. Os amados irmãos, podem se assentar. A palavra do Senhor é maravilhosa, meus amados irmãos. Boa noite, estou muito feliz de estar aqui com os irmãos e Deus seja louvado. Deus continuará fortalecendo a sua igreja, porque o poder é de Deus, a graça é de Deus, a unção vem de Deus e tudo nós podemos nele que tem nos fortalecido. Amém? Os irmãos se recordam daquelas aulas de história, onde alguns professores ou algumas professoras falavam de maneira cativante, vibrante, extremamente entusiástica sobre aquelas grandes civilizações antigas, aqueles grandes reinos, aqueles grandes impérios. Não sei se você tem esta lembrança nítida em sua mente sobre estes professores e sobre como eles ministravam a aula a respeito destes reinos antigos que existiram e não mais existem. A gente pode fazer um esforço de memória e nos lembrarmos, quem nunca ouviu falar dos lendários faraós Tutancâmon ou Ramsés I, Ramsés II? Quem nunca viu num livro de história falando sobre a avançadíssima medicina, a astronomia, aquela técnica milenar de mumificação que vem dos egípcios? Ou quem nunca ouviu uma pregação, inúmeras pregações falando sobre os ferozes, os sanguinários, os violentíssimos assírios, pois o império assírio e o seu exército era extremamente sanguinário. Vamos começar a fazer um pequeno esforço de memória. Quem também nunca ouviu falar do rei Nabucodonosor, chamado do grande conquistador, que venceu os assírios e realmente levou cativo o povo de Deus para a Babilônia? E além disso, os romanos. Quem mais de nós não sabemos e nunca vimos filmes, ouvimos acerca dos romanos, a sua praticidade, os romanos extremamente práticos, a armada romana, o exército romano extremamente organizado, sintonizado com as coisas, e eles marchavam resolutamente. Pois bem, todos esses reinos que eu citei já deixaram de existir. Reinos seculares e até milenares, como o reino do Egito e o Império Romano, que passou os séculos. Mas existe um reino, meus amados, que nós cantamos aqui. Este reino subsiste. Esse reino não há de ser destruído por nada, nem por ninguém. É o reino de Deus. E os irmãos podem perceber que o reino de Deus é o domínio absoluto do Senhor dos Exércitos sobre todas as coisas. Ele tem o controle absoluto sobre todas as coisas. Este reino, a Bíblia diz que não é comida nem bebida. Em outras palavras, não é um reino visível. A essência do reino de Deus é espiritual. E é por isso que devemos nos regozijar, porque não é um reino material, não é um reino fugaz, efêmero, que vai passar, construído por homens e suas ambições desenfreadas. Não é um reino calculado meticulosamente com o objetivo de angariar fundos para a realização de outras obras. Não é um reino feito por homens corruptos, homens que têm a corrupção dentro de si, que têm hipocrisia, que têm inveja,
inveja, que querem dominar pelo simples prazer de terem o poder na mão, e que é ilusório, porque tem um verdadeiro poder, é Deus, e o seu reino já está sendo estabelecido em nossas vidas, porque é um reino eterno, porque o propósito de Deus, que é eterno, já começou a ser trabalhado pelo próprio Deus, que Ele aprove a Ele mesmo fazer de nós súditos desse reino. O reino de Deus, a palavra diz em Romanos, que não é comida nem bebida. O reino de Deus não é visível, e é por isso que as mortes, meus amados irmãos, quantos aqui talvez têm conhecidos, amigos e até parentes que passaram e foram lá para o outro lado da vida, morreram em Cristo Jesus, ou não morreram em Cristo Jesus, mas nós que temos as chaves da vitória dadas por esse Deus maravilhoso, Deus fala aos nossos corações que o reino de Deus subsiste eternamente. É um reino de justiça, e a Bíblia diz em Eclesiastes de maneira explícita, clara, Eclesiastes 12:14 diz que Deus há de trazer a juízo todas as obras, e até aquilo que estiver oculto, Deus trará juízo. Portanto, o nosso dever, a nossa obrigação, como Eclesiastes diz, é contemplarmos este reino dentro de nós, porque este reino, este poder de Deus que já está em nós, pelo Espírito Santo, ele deve se expandir. Ele deve crescer. Através de cada um de nós aqui devemos reconhecer que há um reino dentro de nós, e esse reino chama Espírito Santo de Deus. Ele nos selou, Ele nos predestinou, Ele nos vocacionou, e é Ele que nos fortalece. É por isso que a palavra bendita do Senhor diz que até o querer fazer o bem, até o efetuar está em Cristo Jesus. E Ele diz que iria e nos mandaria esse Consolador. Pois bem, o reino de Deus não é comida nem justiça. O reino de Deus é domínio de Deus através de nossas vidas. A primeira coisa a se pensar, para que esse reino se expanda através das trevas, através daqueles que ainda não conhecem o Deus verdadeiro, é necessário que primeiramente ele comece a se expandir através de mim e de você. É necessário que eu e você, nós deixemos o reino crescer em nós. É como a parábola descrita em Mateus 13, há 4 parábolas muito interessantes, histórias com fundo de moral. A primeira é que o reino dos céus é como aquele grãozinho, um grãozinho de mostarda que é pequeníssimo, a menor das sementes, mas um homem vai e coloca no campo e ela começa a germinar, a crescer, a se desenvolver e torna-se uma árvore frondosa e bonita, e as aves vão se aninhar nela. Também o reino de Deus é como um negociante de pérolas, e ele, por achar uma pérola extremamente valiosa, vende tudo o que tem para adquirir aquela pérola. O reino de Deus é precioso, e ele tem que ser precioso para nós. Nós devemos valorizar o reino de Deus, devemos valorizar aquilo que Deus nos deu, a vida eterna. O Espírito que está em nós geme com gemidos inexprimíveis e diz: Abba, Pai. É por isso que nós devemos deixar o reino primeiro crescer em nós, se desenvolver em nós, porque é um reino de justiça. Deus vai trazer à tona, meus amados e queridos, todas as coisas. É por isso que nós não devemos nos afligir com aquilo que os homens têm feito de errado. Não devemos deixar que suba aos nossos corações raiva, ódio, rancor, ressentimento, para que este reino prospere em nós, porque deve começar em nós, para que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, comece a dominar-nos completamente, e assim começamos a ver em nós aquilo que Deus quer fazer. Este reino há de prevalecer na tua vida, meu irmão, há de prevalecer na minha vida, e nós devemos fazer a nossa parte, porque a justiça de Deus chama-se Jesus Cristo. Deus provou o amor dele para conosco, sendo nós ainda pecadores. Cristo nos amou e Deus nos amou. Ele verdadeiramente deu-nos a sua justiça perfeita. É por isso que quando ele olha para nós, ele não vê a nós com os nossos pecados, ele vê a Cristo Jesus, o Espírito de Cristo que está em nós, o Espírito Santo de Deus. E este reino, que é um reino que não é comida e nem bebida, é um reino de justiça, mas não só um reino de justiça. A Bíblia diz em Romanos que também é um reino de paz, aquela paz que excede todo o entendimento, aquela paz que não tira você da presença do Senhor, aquela paz que podem fazer e acontecer, mas vocês estão firmados, nós estamos firmados naquele que nos firma cotidianamente. É o Deus Todo-Poderoso que nos fortalece. É por isso que devemos olhar e estar com os olhos fitos no autor e consumador da nossa fé, porque é Ele que nos faz vencer de glória em glória. Ele diz: vai que eu estou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te ajudo, eu te esforço, eu te fortaleço como a
destra da minha justiça. Assim diz a palavra do Senhor em Isaías. Esse é o Deus poderoso, esse é o Deus que colocou o seu reino em nós, o seu poder em nós, e é necessário que estejamos prontos, aptos, manejando perfeitamente bem essa espada do Espírito, para que o reino de Deus seja reconhecido, para que o reino de Deus se expanda, para que o reino de Deus transborde nas outras vidas, porque nós fomos chamados para expandir o reino de Deus, e não podemos mais vacilar, não devemos mais temer, não devemos mais titubear diante de nenhuma situação. Se o desespero bater na sua vida, como algumas vezes bate na minha e na sua, que somos seres humanos, nós devemos reconhecer o reino de Deus, devemos dizer: Deus, eu sou fraco, mas fortalece-me, Senhor. Eu quero a tua paz que excede todo entendimento, porque com a tua paz eu passarei a tua paz para os demais. Eles verão algo diferente em mim e em você, verão o reino de Deus se expandindo em mim e em você, e quererão saber qual o motivo desta paz que eles não conseguem ter, e chama-se Jesus Cristo. É o príncipe da paz, é o maravilhoso conselheiro, é aquele que quer te aconselhar as coisas maravilhosas, é aquele que diz: vinde a mim, você que está cansado aí, sentado no seu banco, cansado de si mesmo, cansado de suas apreensões, de suas preocupações, de suas aflições. Ele diz: despeje em mim aqui, porque eu quero demonstrar o meu poder na tua vida, eu quero instaurar dentro de você o meu reino, e é preciso que você reconheça que você não tem força, e não é através do que você faz, mas foi pelo que ele fez naquela cruz. Reconheça que você e eu, que nós não temos condição nenhuma de fazermos a obra do Senhor sem o próprio Senhor dos Exércitos. Este reino que não é comida, que não é bebida, que é um reino de justiça, que é um reino de paz, também é um reino que estabelece a alegria. Assim, a alegria do Senhor, meus irmãos, é a nossa força. A alegria do Espírito Santo tem uma íntima relação com a convicção que nós temos que Deus atua em nós. Aquela convicção que faz os salmistas escrever assim no Salmo 125: aqueles que esperam no Senhor são como o monte de Sião, que jamais poderá ser abalado. Deus quer nos fazer inabaláveis, não para a nossa glória, mas para que nós reconheçamos o seu poder, o seu domínio absoluto, o seu reinado em nossas vidas. Ele espera que diariamente nós nos acheguemos a Ele, nós limpemos as nossas mãos, nós deixemos os nossos joelhos vacilantes, como bem Tiago diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele há de fugir de vós. Fazendo tudo isso, deixaremos o reino de Deus começar a ser estabelecido em nós. Fazendo isso, a gente começará a conhecer as coisas grandes e ocultas que Deus ainda não pôde me revelar, não pôde te revelar, porque você ainda não tem maturidade espiritual, você não procura deixar o reino de Deus crescer dentro de você. Mas é chegada a hora, como o próprio Jesus no início do seu ministério disse: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Ele estava proclamando o seu poder, ele estava proclamando: eu sou aquele que tira o pecado do mundo. O reino das trevas já foi destruído, já foi aniquilado desde a fundação do mundo, porque o Cordeiro de Deus, desde a eternidade, já havia sido imolado espiritualmente falando. A vitória já era daqueles a quem Deus já tinha destinado a salvação. É por isso que devemos deixar este reino crescer dentro de nós, porque é como aquela mulher que pega 3 medidas de farinha e coloca mais uma substância, aí vai ou o bolo ou a torta vai crescendo, crescendo, crescendo. Deus quer que nós o deixemos tomar conta de nossas vidas. Assim como o Gálatas fala: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo na carne pela fé em Cristo, o qual se entregou a si mesmo por mim. Então o efeito do reino crescer tem relação direta com o nosso posicionamento espiritual. Ou vamos fraquejar, ou vamos vacilar, ou vamos continuar na nossa inércia espiritual, ou vamos começar a deixar o reino de Deus se expandir dentro de nós. Não adianta nós olharmos para as adversidades e tremermos diante delas e ficarmos parados. Quanto mais dificuldade, mais oração. Quanto mais dificuldade, mais leitura da palavra. Quanto mais dificuldade, mais amor, mais compreensão, mais mansidão, mais longanimidade. A palavra do Senhor é clara: quer que o reino se expanda? Torne-se suscetível aos apelos do Espírito Santo. Devemos ser imitadores de Cristo. Efésios capítulo 5 começa a dizer assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. E no decorrer de Efésios capítulo 5, chega o versículo 14 e fala uma coisa interessante. Pelo que diz: desperta,
Ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. No contexto de Efésios, ele fala primeiramente para que não nos comuniquemos com as obras infrutuosas das trevas, que não venhamos a ser pessoas devassas, pessoas coniventes com aqueles que erram. Pelo contrário, devemos ser aquelas pessoas que rejeitem veementemente os apelos de Satanás, porque ele quer nos destruir, mas não há de conseguir, porque Deus já nos deu a vitória em Cristo Jesus, porque o reino de Deus já está dentro de nós, porque o Espírito Santo continuará fazendo uma boa obra, até que todos, meus amados irmãos, cheguemos à medida da estatura da varonilidade de Cristo. É isso que Deus quer, a igreja gloriosa do Senhor, a igreja invencível, porque Ele é invencível, porque Ele é imbatível, porque Ele é o Todo-Poderoso, porque o seu reino não tem fim, e o seu reino já começou desde a eternidade a ser conhecido. Logicamente não vemos ainda na totalidade, porque conhecemos em parte, mas um dia veremos face a face esse reino implantado e teremos condições, porque a Bíblia diz uma coisa maravilhosa em Filipenses capítulo 3, versos 20 e 21, é uma coisa linda, é uma coisa fantástica a palavra do Senhor, diz: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o nosso Salvador, o Senhor da glória, que virá com o seu poder e nos transformará para sermos conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar a si mesmo todas as coisas. É esse o Jesus que disse: arrependei-vos e crede, pois é chegado o reino de Deus. É esse Jesus que marcou a tua vida e marcou a minha vida, que nos deu o seu Santo Espírito e que diz: vai, não temas, porque eu estou convosco. O reino de Deus já está crescendo, meus irmãos. Vamos ser participantes, meus irmãos. Vamos louvar, engrandecer e exaltar a Deus, que a vitória já é de Deus. A vitória de Deus nos foi dada, meus amados irmãos. O que nos falta mais? As armas de Deus estão à nossa disposição. Temos o capacete da salvação, temos a espada do Espírito, temos a couraça da verdade, temos nosso Deus conosco. Tomé perguntou: Senhor, para onde eu posso ir? Eu não sei para onde eu, Tomé. Eu sou o caminho, Tomé, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim, Tomé. Eu sou o Rei dos Reis, Tomé, eu já tenho estabelecido o meu reino, Tomé. Você tem que crer, então devemos crer na palavra do Senhor. Devemos crer que o seu reino é imbatível, é indestrutível. Não devemos temer as ardilosas ciladas do inimigo. Tão somente fazemos o que a palavra do Senhor diz para que o seu reino cresça. Em 1 Pedro capítulo 5, Deus é maravilhoso e diz assim: vamos lançar toda a nossa ansiedade perante Ele, e Ele cuidará de nós. Sede sóbrios, tão somente vigiai, porque o diabo anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mas louvado e exaltado, porque Deus Todo-Poderoso é que confirma a sua obra em nós. Deus é que nos aperfeiçoa. Deus é que faz o seu reino crescer em nós, através da força do seu Santo Espírito. E é isso que nos falta. Nós nos apresentarmos diante de Deus com humildade, reconhecendo a nossa fraqueza, a nossa fragilidade, e deixando que Ele trabalhe em nossas vidas maravilhosamente, para que Ele tire de nós todo medo, todo receio, e a gente: eis-me aqui, Senhor, como Isaías fez. Eis-me aqui, Senhor, como Noé fez. Eis-me aqui, Senhor, como Gideão fez. Eis-me aqui, Senhor, como Débora fez, a juíza. Eis-me aqui. Nenhum desses nossos irmãos que estão descritos em Hebreus capítulo 11 como heróis da fé eram melhores do que nós. Eles deixaram o reino de Deus crescer e se expandir dentro deles. E o que faremos, pois, meus amados irmãos, diante dessa Covid ou diante de outras coisas que virão aí? Os tempos são maus. Basta o seu dia, o seu mal, cada dia o seu próprio mal. E devemos então ficar parados, inertes? Não, devemos procurar a conhecer esse Deus em espírito e em verdade. Devemos ser firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o trabalho do Senhor não é vão. O reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus é justiça. Não se enraive, não se encolerize, não se chateie. Chatear-se é uma coisa até normal, mas não deixe subir a seu coração raiz de amargura por nada nem por ninguém. Deus é o justo juiz, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um de nós receba aquilo que tivermos feito por meio do nosso corpo, quer seja bom ou quer seja mal. O justo juiz é Ele que julgará todas as coisas. O nosso trabalho é descansar em Deus, é confiar em Deus, é andar pela fé com Deus, e Ele há de nos fortalecer. O alimento espiritual Ele já nos deu, é a sua palavra bendita e imutável, e através dessa palavra Ele vai incutindo em nós os seus pensamentos, porque os pensamentos do Senhor são maiores do que os nossos pensamentos. E para que o reino de Deus cresça em mim e em você, é necessário que a gente reconheça que somos falhos, somos fracos, mas não fiquemos nessa nossa fragilidade.
Não fiquemos cantando que somos fracos, porque isso é hipocrisia. É largar definitivamente o pecado, é largar a cobiça, é largar a inveja, é largar a antipatia um para com o outro, é suportarmos uns aos outros, como Gálatas diz. Olhe, aquele que está em Cristo crucificou a carne com suas paixões e concupiscências. Não vos irriteis uns com os outros, nem fiquem vangloriantes que você é alguma coisa ou não, porque aquele que acha que é alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Assim diz a palavra do Senhor. Então, para que esse reino de justiça prevaleça em mim e em você, para que esse reino de paz prevaleça em mim e em você, para que esse reino onde há alegria, abundante alegria no Espírito Santo, é necessário que nós nos esvaziemos de nós mesmos. A palavra de Deus diz que Ele deu o maior exemplo de todos. Sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, coisa que Ele devia se aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de homem, fazendo-se semelhante aos homens, e achado em forma de homem, o que é que Ele fez? Humilhou-se a si mesmo. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que Ele, a seu tempo, vos exalte. É necessário que aqueles que vivem nas trevas vejam em nós o poder do Espírito Santo. Não há mais lugar somente para belas palavras, para palavras persuasivas. Temos que vivenciar esta palavra em sua plenitude, porque o mesmo Deus que usou os nossos queridos e amados irmãos, os queridos e amados pastores e missionários dos séculos anteriores, pode usar você, pode usar a mim. É necessário entrega total, é necessário renunciar, e você sabe o que você deve renunciar, mas você fica procrastinando, jogando para frente. Pare com isso, reveja o seu posicionamento, deixe que o reino de Deus prevaleça em sua vida. Diga e não só diga, procure viver através daquilo que Deus está dando para você, as armas com as quais você poderá combater as forças do inimigo, porque não temos lutado definitivamente nem contra a carne, nem sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Mas louvado e exaltado, como o próprio Pedro diz, ao Deus de toda a glória, que em Cristo Jesus nos fez idôneos nele e nos capacita. Ele há de continuar a fazer a obra de Deus em tua vida, porque Ele é poderoso para fazer muito mais além do que você está agora aí pensando. Não olhe para sua situação, quer seja financeira, emocional. Olhe tão somente para o autor e consumador da sua fé e marche resolutamente, sabendo que Ele tem olhado e observado a tua vida, e Ele tem te abençoado e não deixará faltar nada para você, que Ele é o Deus supridor, Ele é o Deus mantenedor, Ele é o Deus que depositou o seu reino em nós, e o reino de justiça através de Jesus Cristo, na pessoa do Espírito Santo, continuará a fazer a obra que começou em nossas vidas. Amém, irmãos? Que Deus, portanto, com toda a sua graça, com toda a sua força, todo o teu discernimento espiritual sejam derramados copiosamente em nossas vidas, para que a gente perceba que não devemos nos preocupar com as coisas visíveis, porque pela fé nós entendemos que todas essas coisas que existem são aparentes, são fugazes, são transitórias, mas aquilo que é eterno, aquilo que é essencial é o reino de Deus, é um reino de paz, paz e alegria no Espírito Santo, como o próprio Jesus falou: deixo-vos a minha paz vos a dou, não a dou como o mundo a dá, porque às vezes você sente aquela paz passageira, aquela alegria passageira, mas é só passageira, aquela paz interior, aquela convicção que o Deus Emanuel está em você, que o reino de Deus está implantado, enraizado em você, muitos aí não têm. É por isso que devemos festejar a obra de Deus em nossas vidas, e não somente festejar, nos abrimos cotidianamente para a atuação poderosa do Espírito Santo de Deus. O manual está aqui, a palavra é a bússola, sem a qual você não poderá resistir ao maligno, sem a qual você não poderá se aperfeiçoar espiritualmente. Então deixa a sua preguiça, vai ter com a formiga, medita nos seus caminhos. Ela não tem nem capitão, nem dominador, nem comandante, nem general. No verão ela prepara a seu mantimento. No verão ela vai lá, ela trabalha, ela é laboriosa, ela trabalha. Então devemos ser pessoas proativas, devemos fazer com que esse reino se expanda. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Essa é a nossa missão, glorificar a Deus através do seu reino que está em nós, através do seu poder, porque o poder é de Deus, o domínio absoluto é de Deus, e nada escapará às mãos deste Deus que é justo, que é santo, que transmite a sua paz aos seus filhos e que nos dá a convicção da salvação e da vida eterna, e dando-nos por conseguinte a alegria no Espírito Santo, porque a alegria do Senhor
é a nossa força, tem que ser a nossa força. Se você ainda não tem essa força em Deus, busque essa força em Deus. Se há alguém aqui que ainda não recebeu o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, está na hora de você tomar uma posição em relação a este Deus, ao reino de Deus. Venha fazer parte do reino de Deus. Se você se percebe, e o que você é, o que eu sou, o que nós somos, pecadores perdidos, que um dia receberam a Cristo como Senhor e Salvador. A Bíblia diz, se você invocar o nome do Senhor, será salvo. Se você se arrepender dos seus pecados, se converter dos seus maus caminhos, dos seus pensamentos, de tudo aquilo que você sabe que é errado. Se você verdadeiramente buscar força em Deus, Ele dará força a você. Arrependa-se dos seus pecados. Crê em Deus do seu coração que Cristo foi ressuscitado por Deus Todo-Poderoso. E comece a se abrir, deixar Deus Espírito Santo atuar em sua vida. Meu amigo, minha amiga, é Deus em nós que realiza a obra. Você nem eu, ninguém aqui tem mérito em nada na salvação. A salvação é obra exclusivamente do Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Que Deus, portanto, possa te abençoar e regar a sua vida com toda sorte de bênçãos espirituais, e que você possa recebê-lo plenamente em seu coração, arrependendo-se dos seus pecados. Por nós, aqueles que um dia aceitaram Jesus, eram pecadores perdidos, destinados ao inferno. Mas Ele, em sua infinita graça, Ele nos predestinou, nos vocacionou, e antes da fundação do mundo, elegeu aqueles que haviam de fazer parte da sua igreja. A igreja de Cristo, a igreja gloriosa, é o reino de Deus sendo estabelecido. Um dia estaremos com nossos corpos glorificados, louvando e engrandecendo a esse Deus no seu reino, em um reino de paz, num reino de justiça e em um reino de alegria, porque todas as coisas passadas já serão passadas. Não haverá mais tristeza, nem ódio, nem rancor, nem choro. As primeiras coisas definitivamente estarão passadas. Vamos marchar, meus irmãos. Vamos ter o privilégio de dizer: eis-nos aqui, Senhor. Deus conta comigo e com você. Se Ele quisesse, faria tudo sozinho. Nem os anjos que quiseram o privilégio de proclamar a salvação, proclamar a palavra da verdade, não tiveram. Mas nós fomos resgatados do lamaçal do pecado, de uma vida de injustiça, de impiedade, de desregramento, transbordando de pecado, dizendo não continuamente a Deus. Nós fomos resgatados pelo amor de Deus, e você pode ter esse privilégio. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe e faça resplandecer a sua luz sobre nós. Que Deus tenha misericórdia de nós e sobre nós levante o seu rosto. E que Deus nos dê a sua paz, que excede todo o entendimento. Que saiamos daqui cheios de Deus, sabendo que o reino de Deus, o domínio de Deus é absoluto. E nada parará, e nada inviabilizará, e nada conseguirá impedir o agir de Deus em nossas vidas. Louvado e exaltado seja esse Deus maravilhoso que nos fez mais do que vencedores em Cristo Jesus. Deus nos abençoe. A palavra com o pastor Riedson. Amém. Glória a Deus. Vamos orar, meus irmãos. Deus amado, Deus bendito, em nome de Jesus Cristo, Senhor, dá-nos o entendimento, o discernimento espiritual, que o Teu reino não tem fim, o Teu reino subsiste eternamente. Tu mesmo disseste que o Teu reino com a Tua presença já tinha sido implantado, quando Tu disseste: arrependei-vos e crede no Evangelho, pois é chegado o reino de Deus, e Tu és o dominador absoluto. O Teu reino é o domínio absoluto sobre todas as coisas, Senhor, e é em Ti que nós nos amparamos. E quando contemplamos a Tua palavra que diz que o Teu reino não tem fim, Senhor, nos alegramos pelo Teu Santo Espírito que está em nós, o Deus Espírito Santo que nos predestina para a gloriosa salvação, e há de vir aquele dia maravilhoso, quando estaremos todos juntos, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, com os nossos corpos glorificados, não temendo mais nada, mais nenhum mal, porque eis que é chegado o reino de Deus, a Tua Jerusalém como uma noiva ataviada há de descer dos céus, Senhor, e estaremos também sendo assunto aos céus, Senhor, estaremos contigo, glorificando toda língua, raça, nação, toda tribo, todos unanimemente, Senhor, dizendo que só o Senhor é Deus, e digno é de toda a glória, e o seu Cordeiro, e a Tua glória há de alumiar, Senhor, o Teu paraíso, as mansões celestiais, o Teu céu, Senhor. Não haverá mais lua nem sol, que não precisaremos mais desses elementos naturais criados por Ti. Louvado e exaltado, obrigado pela Tua unção, pelas Tuas misericórdias, pela Tua graça infinita, pelo poder que vem de Ti, Senhor. Obrigado pela Tua ação do Teu Santo Espírito, que nos aperfeiçoa, nos confia,
firma, nos fortifica, nos fortalece. Vai ao encontro de todos nós, aqueles que puderam vir, Senhor, e levanta as tuas mãos benditas e derrama toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Portanto, meu Pai, em nome de Jesus, despede o teu Israel, Pai, e em nome de Jesus, faze conforme a tua soberana vontade em cada vida aqui presente, que saiamos, pois, daqui cheios de ti, Senhor, proclamando com as nossas vidas, com os nossos lábios, que o teu reino é um reino de justiça, é um reino de paz, é um reino de alegria no Espírito Santo. Obrigado, obrigado, Deus, em nome de Jesus Cristo, nós agradecemos. Amém.